Em 2012, uma sonda lançada ainda na década de 1970 fez algo que nenhum objeto humano havia feito antes. Ela cruzou o limite do sistema solar. Os cientistas acreditavam que sabiam exatamente o que encontrariam ali. Os modelos estavam consolidados. Os cálculos eram sólidos. Mas quando os dados começaram a chegar, os números não batiam. A densidade do plasma era maior do que o previsto. O campo magnético não se reorganizava como deveria. A fronteira da nossa própria estrela não era estável. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se erramos sobre o limite do sistema solar, o que mais pode estar incompleto no que achamos que sabemos sobre o universo? As sondas Voyager surgem como aquelas ideias que nascem pequenas, mas carregam um destino gigantesco, e foi exatamente assim que a Voyager 1 e a Voyager 2 entraram na história. Lançadas em 1977, em plena Guerra Fria, elas não eram apenas máquinas, eram mensageiras da curiosidade humana atravessando o sistema solar. Naquele momento, o objetivo parecia claro: estudar Júpiter, Saturno e os planetas exteriores, como quem faz uma viagem bem planejada. Mas, por trás disso, havia algo maior, quase silencioso, um plano de longo prazo que poucos percebiam. Desde o início, as sondas Voyager já carregavam a possibilidade de ir além da fronteira do sistema solar, tocando o limite do Sol. Com engenharia à prova do tempo, a Voyager 1 e a Voyager 2 foram pensadas para resistir ao desconhecido, como um explorador que sabe que talvez nunca volte. Elas cruzaram órbitas, sobreviveram ao frio extremo e seguiram em frente quando outras missões já teriam encerrado sua história. Pouca gente imagina, mas cada decisão técnica foi um passo calculado rumo ao além do sistema solar. Era como construir um barco sabendo que um dia, ele deixaria o rio seguro e enfrentaria o oceano aberto. Ali começava a travessia rumo à fronteira do sistema solar e a uma região desconhecida. O programa Voyager não mudou apenas o que se sabia sobre planetas, ele redefiniu o que significa explorar. Ao enviar essas sondas tão longe, a humanidade aprendeu que pensar grande exige paciência, visão e coragem estratégica. É a mesma lógica que se aplica à vida prática. Quem investe em conhecimento hoje, colhe liberdade amanhã. As sondas Voyager mostraram que ultrapassar limites exige preparo antes do salto. E é justamente quando elas se aproximam do limite do Sol que a jornada começa a ganhar contornos que ninguém esperava. Após completarem o Grand Tour pelos gigantes gasosos, as sondas continuaram avançando para além das órbitas conhecidas. À frente delas estava a heliosfera, uma imensa bolha criada pelo vento solar que envolve todos os planetas. Essa bolha funciona como um escudo magnético contra parte da radiação cósmica vinda da galáxia. O ponto final dessa influência é chamado de heliopausa, onde o vento solar perde força e encontra o plasma interestelar. Durante décadas, cientistas modelaram essa região como uma fronteira relativamente previsível. Mas à medida que a Voyager 1 se aproximava desse limite, os instrumentos começaram a registrar oscilações incomuns nas partículas carregadas. Algo ali não seguia exatamente o roteiro teórico. A travessia não seria apenas histórica, seria surpreendente. Em 2012, a Voyager 1 cruzou oficialmente a heliopausa e entrou no espaço interestelar, tornando-se o primeiro objeto humano a sair da influência direta do Sol. Anos depois, a Voyager 2 confirmou a travessia por outro ponto da heliosfera. Isso permitiu comparar dados de duas rotas diferentes. E foi nessa comparação que surgiram inconsistências importantes. A densidade do plasma interestelar parecia maior do que o previsto. O comportamento das partículas energéticas não seguia padrões lineares. O campo magnético não se reorganizava da forma esperada. A fronteira do sistema solar não era uma linha clara e estática, mas uma região dinâmica, irregular e complexa. Aquilo que durante décadas foi tratado como limite bem definido revelou-se muito mais instável do que os modelos indicavam. Já no espaço interestelar, os instrumentos de partículas e magnetômetros começaram a enviar leituras que intrigaram a comunidade científica. A radiação cósmica aumentou de maneira significativa, como esperado, mas as variações na intensidade e na direção dessas partículas não se encaixavam totalmente nas simulações anteriores. O campo magnético interestelar apresentava alinhamentos inesperados, quase como se houvesse uma interação mais complexa entre o vento solar remanescente e o meio galáctico. Além disso,
Picos súbitos de partículas energéticas surgiam sem padrão claro. Não era um sinal artificial, nem algo extraordinário no sentido popular, mas era um conjunto de anomalias suficientes para exigir revisão teórica. A região além da heliopausa mostrou-se ativa, estruturada e longe de ser uniforme. Esses dados indicavam que a heliosfera pode ter formato assimétrico e que sua interação com o meio interestelar é mais turbulenta do que se imaginava. Modelos que previam uma transição relativamente suave precisaram ser reavaliados. A Voyager revelou que o limite do Sistema Solar é uma zona de choque e compressão, onde forças magnéticas competem e reorganizam partículas em escalas gigantescas. Cada transmissão de dados, enviada a bilhões de quilômetros de distância com potência inferior à de uma lâmpada doméstica, acrescentava peças a um quebra-cabeça cósmico ainda incompleto. O que parecia ser apenas uma fronteira revelou-se um laboratório natural para estudar como estrelas interagem com a galáxia ao seu redor. A consequência imediata dessas anomalias foi a revisão de modelos consolidados sobre a heliosfera. Simulações computacionais precisaram incorporar novos parâmetros para explicar a densidade inesperada do plasma e as flutuações magnéticas registradas. Pesquisadores passaram a discutir se o Sistema Solar atravessa regiões mais densas da nuvem interestelar local, o que poderia influenciar diretamente o comportamento do escudo solar. Isso altera não apenas a compreensão da nossa vizinhança galáctica, mas também a forma como se planejam futuras missões interestelares. Entender essa fronteira é fundamental para proteger sondas, e em um futuro distante, qualquer nave tripulada que se aventure além do domínio solar. Mais do que confirmar teorias, as Voyager demonstraram que a ciência avança justamente quando encontra inconsistências. A quebra de expectativa não enfraquece o conhecimento, ela o fortalece. Cada dado inesperado obriga a formular hipóteses mais refinadas. A fronteira do Sistema Solar deixou de ser apenas um marco simbólico e passou a ser objeto de estudo contínuo. E como as sondas ainda operam, mesmo com energia limitada, novas informações continuam chegando lentamente à Terra, mantendo aberto um capítulo científico iniciado há quase meio século. Ao atravessar o limite solar, as Voyager provaram que missões de longo prazo podem gerar descobertas décadas após o lançamento. Essa visão estratégica redefine como a exploração espacial é planejada. Missões como Artemis e projetos conceituais de sondas interestelares herdam diretamente esse legado. Compreender o ambiente além da heliosfera ajuda a desenvolver tecnologias de comunicação de longa distância, sistemas de energia mais duráveis e estratégias de proteção contra a radiação extrema. Cada avanço nesse campo amplia a capacidade humana de operar fora da Terra por períodos prolongados. A exploração do espaço interestelar também redefine nossa percepção de escala. O Sistema Solar, antes considerado vasto, passa a ser apenas uma pequena bolha dentro da galáxia. As Voyager carregam discos dourados com registros da humanidade, mas seu legado mais profundo não está na mensagem simbólica, e sim nos dados científicos que continuam transformando modelos e projeções. Elas demonstram que ultrapassar limites conhecidos revela camadas de complexidade invisíveis a partir de dentro. E quanto mais longe se observa, mais evidente se torna que o universo opera com níveis de dinamismo que ainda estamos começando a compreender. Ao observar tudo que as sondas Voyager já atravessaram, fica impossível ignorar o peso do desconhecido que se estende além do Sistema Solar. A Voyager 1 e a Voyager 2 cruzaram a fronteira do Sistema Solar, tocaram o limite do Sol e entraram numa região desconhecida que ainda guarda mais perguntas do que respostas. O espaço interestelar não se revelou vazio ou silencioso, mas cheio de sinais, dados inesperados e possibilidades que desafiam a lógica comum. É como abrir uma porta achando que há apenas escuridão e descobrir um corredor inteiro à frente. Esse cenário reforça que a última fronteira não é apenas física, mas também intelectual. Cada descoberta científica feita além do Sistema Solar levanta uma nova questão sobre o que ainda não fomos capazes de detectar. Se as sondas Voyager encontraram fenômenos inesperados tão longe da Terra, o que mais pode estar escondido além do nosso alcance atual? Na vida prática, isso ensina que questionar, aprender e explorar não deve parar no primeiro limite imposto. Assim como no conhecimento pessoal, quem vai além do básico encontra oportunidades invisíveis para a maioria. E acompanhar esse tipo de descoberta é uma forma simples de treinar o olhar para enxergar além do óbvio.
Enquanto essa sonda segue enviando sinais fracos do espaço profundo, uma pergunta continua ecoando. Qual será a próxima grande descoberta a ultrapassarmos ainda mais os limites conhecidos da nossa galáxia? O que mais o universo nos esconde logo depois daquilo que acreditamos ser o fim? Se esse tipo de reflexão desperta curiosidade e vontade de aprender mais, permanecer conectado a conteúdos assim faz toda a diferença. Porque entender o desconhecido começa, muitas vezes, com a decisão silenciosa de continuar explorando.